Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, lembrá-los, né, para sempre deixar um comentário abaixo do vídeo, deixar o seu like, para quem é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho, assim você pode receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo no canal. E lembrando ainda que é sempre muito importante para nós ouvirmos os comentários de vocês. E tanto é assim que hoje eu trouxe para conversarmos a respeito de uma questão que foi colocada numa das nossas lives e que na ocasião eu não respondi a questão. A princípio, por entender que a resposta específica passa por uma questão política e eu tenho evitado falar de política aqui no canal, não só por uma questão de evitar polêmicas, etc., mas também por acreditar que existem três pontos nos quais a gente não discute. Política, religião e futebol. São três coisas que a gente não discute, que cada um tenha a sua opinião, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu modo de pensar a respeito e só nos cabe respeitar essas opiniões. Não nos cabe mudar ninguém de ponto de vista. Cada um tem o seu. Porém, a nossa convidada na ocasião deu uma resposta interessante para a pergunta proposta e hoje, depois de refletir muito, imagina que eu ia perder a chance de pensar a respeito, né? Eu pensei bastante a respeito e hoje eu gostaria de expor a minha opinião em resposta à questão de uma amiga que perguntou sobre a questão, eu não vou lembrar o termo exato que ela colocou, mas querendo falar a respeito da genética das crianças. Ela usou uma outra terminologia mais apropriada, que no momento realmente eu não me lembro. Mas enfim, lá vai a resposta. Desde a época da faculdade, que lá se vai alguns anos, e naquela época a gente não tinha uma política tão correta, vamos dizer assim, né? Uma linguagem tão aceita politicamente. E naquela época também essa questão da genética não era tão polarizada, não era uma coisa tão exacerbada como é hoje. Então, nós estudamos esta questão do ponto de vista genético. Eu não me lembro, pelo menos, de ter estudado do ponto de vista psicológico, mental, emocional, etc. Mas eu me lembro da gente ter estudado do ponto de vista genético. Tanto que toda a turma passou por um teste genético nesse sentido e todos fomos analisados. Não só para sabermos, pelo fato de estarmos estudando genética, pelo fato de estarmos estudando os cromossomos, né? Então, por conta disso, nós passamos por essa experiência e fizemos os testes e tal, e posteriormente a análise. Então, eu acredito que a criança nasce com aquela genética. E quanto a isso, não há o que se discutir. Nós temos, se você for olhar nos livros de genética, o rol que existe entre o masculino e o feminino é algo assim impressionante. Ali você vê situações, condições inacreditáveis para quem está nos polos.
Mas, para quem está entre um polo e outro, é uma gama de situações muito extensa e que hoje cada uma se manifesta e hoje cada uma solicita para si um título, um rótulo, um nome. Então, eu penso o seguinte, quando se trata de genética, não há o que fazer. É genético. É como você ter uma criança com Down, uma criança autista, uma criança com alguma outra questão que passa por genética. Não tem o que fazer. Você tem que lidar com isso. Tanto quem vai cuidar desta criança, como quem vai, depois, quando essa criança tiver condições, ela mesma pensar a respeito. Claro que, em se tratando de um Down, em se tratando de um autismo, por exemplo, eu não sei se essa criança, na idade adulta, vai ter condições de pensar a respeito de si mesma. Eu não sei, posso estar falando bobagem. Mas, em termos da genética sexual, é possível que na adolescência, na idade adulta, esta pessoa, esta criança, repense a sua posição. Não que ela vá repensar no sentido de eu sou isso, eu sou aquilo, mas no sentido de entender o que ela é no mundo. Então, como eu disse, é genética, não tem o que fazer. Por outro lado, eu posso, enquanto um ser, entender quem eu sou. E ao entender quem eu sou, eu posso definir quem eu sou, eu posso escolher quem eu sou. Eu acho que a questão sexual, ela é interessante, ela é importante do ponto de vista, digamos, social. Porém, o que cada um faz dentro da sua própria casa, o que cada um faz dentro do seu próprio quarto é responsabilidade de quem está lá dentro. E a gente não tem nada com isso. Então, eu acho que ninguém pode dizer, olha, você é isto, você é aquilo. E é justamente para isso que a gente precisa de um modelo masculino e de um modelo feminino na infância, na adolescência, quiçá na idade adulta. A gente precisa desse modelo. Para quê? Para eu copiar comportamento, para eu copiar um modo de pensar, para eu copiar questões que vão formar a minha personalidade, questões que vão formar o meu modo de pensar e o meu comportamento. Então, é por isso que é tão importante você ter os dois modelos. Para você se identificar, ora com um, ora com o outro. É por isso que quando a gente nasce, para a gente nascer, melhor dizendo, a gente precisa de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque eu vou ter características de um e de outro. Vai resultar numa característica única? Com certeza. Porém, eu tenho parte de um e parte do outro. E para formar o quem eu sou, além da minha história de vida, além dos momentos que eu vivi, das coisas que eu vivenciei, que eu passei, que eu experienciei, que isso também vai contribuir para a formação de quem eu sou, eu também tive como modelo um homem e tive como modelo uma mulher. Que podem ter sido os ideais, como pode não ter sido ideal, podem ter sido ótimos, maravilhosos, como podem não ter sido coisa nenhuma, mas serviram para me mostrar
que o homem se comporta daquela forma e que a mulher se comporta daquela forma. E eu vou juntar essas duas formas. Eu não preciso ser um, eu não preciso ser o outro. Eu não preciso copiar exatamente um e não preciso copiar exatamente o outro. Porém, eu preciso das duas referências para eu descobrir como eu vou me comportar. Sem estereótipos, sem qualquer outra influência. Esse comportamento é meu, é único. E é isso que interessa. Então ninguém pode me dizer, alguém pode me dizer, você pode se comportar assim ou assado. Tá, tudo bem. Se eu me encaixar nisso, ou se isso se encaixar em mim, eu vou me comportar desta ou daquela forma. Respondida a sua questão? Então, assim, de novo, né? Deixem o seu like, deixem o seu comentário a respeito disso, se você concorda ou não com as minhas ideias, com as minhas opiniões a respeito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!